Aquí se aprende a sobrevivir sin darte cuenta. Ya lo verás. ¿No te gustaría tener un hijo? Saudações, amigos, Missão Carcará. Hoje eu gostaria de indicar para você mais um filme, essa série que eu faço aqui de indicação de filmes e livros, muitos deles de conteúdo de sobrevivência ou distópicos, questões de apocalipse e outro tipo de coisa, mas que ali você consegue tirar muito proveito de situações difíceis e de superação dos personagens, né, e de formas de se conviver com situações muito difíceis, às vezes extremadas. Esse filme é um filme espanhol. Eu confesso que eu não assisto muitos filmes que não são do eixo norte-americano ali, inglês. É uma questão de que os gêneros não me atraem, mas de vez em quando você encontra um filme francês, um filme espanhol, às vezes até brasileiro, que eu acabo gostando. E dentro dessa temática eu encontrei um filme muito bom, um drama muito rude, um drama muito selvagem, muito primitivista, assim, no século XIX, passado lá na Espanha. E ele se chama em espanhol Bajo la piel del lobo, que significa sob a pele do lobo. E é um filme sobre um caçador de lobos que vive nas montanhas, sabe, num cenário assim apocalíptico mesmo, um lugar de tão difícil sobreviver, de tão frio, de tão pobre em recursos. Simplesmente ele é o único sobrevivente daquilo e ele vive de caçar e levar as peles para serem vendidas na vila, que existe há pelo menos 2 dias de viagem, porque ele conta que leva 2 dias para ir, 2 dias para voltar, então imaginamos que leve 2 dias e a gente realmente vê ele dormindo durante o caminho. Então imagine que lugar distante, que lugar difícil. Eu não gosto de contar aqui muitos detalhes do filme, porque o enredo, a parte do mistério dele, né, a parte da diversão é você encontrar. Mas eu gosto de fazer paralelos com a realidade nossa aqui. Sempre então eu procuro trazer alguma coisa. Existe aqui no Brasil gente que vive de uma forma tão isolada e tão difícil, tão bruta quanto ele? Bom, com certeza existe muita gente que vive uma certa dificuldade e que vive em lugares muito afastados. Por exemplo, na Amazônia a gente sabe que existe ribeirinhos aí que vivem em condições muito afastadas. Muitos deles às vezes estão lá nos seringais, outros estão em lugares ainda mais afastados, que vivem basicamente da pesca e precisam ser visitados por autoridades em barcos, né, que levam às vezes vários dias para chegar lá, e que sim precisam de ter todo um esquema preparado de buscar os recursos que são possíveis de ser encontrados na natureza e estabelecer uma necessidade de troca do que é mais básico com a civilização ou com a primeira barreira, a primeira fronteira de civilização que ele encontra. Ele não chega, às vezes, a encontrar uma cidade, entrar dentro de uma cidade, mal saberia como proceder, mas encontra ali os últimos assentamentos da fronteira, imaginando-se que ele se encontra já na área selvagem, né? Então tem muita gente assim. Eu aqui em Minas também já encontrei gente que mora no norte de Minas, em lugares afastados, em Monte Azul, que sequer tinha água. Você via os caminhões do exército levando água para todo mundo, para todo lugar, e lá nesses lugares as pessoas não tinham, elas viviam do que elas abriam com as mãos, com as ferramentas rudimentares, poços e lugares para segurar um pouco de água da época da chuva, e tentavam ali estabelecer culturas que conseguiam aguentar com isso, mandacaru, palma, que são cactos que eles picam ali, extraem daquele material ali espinhoso o alimento que vão dar para as cabras, e as cabras que são talvez os animais que têm maior assim, a possibilidade de sobrevivência, né? São os grandes sobreviventes de climas agrestes, climas difíceis como esse. Então eles passam isso de alimento para as cabras, para terem ali uma umidade e algum nutriente para elas atravessarem a pior época, enquanto eles comem lá feijão e alguma coisa de leite da cabra, quando a cabra consegue ter leite, porque se você corta o leite da cabra, você mata o filhote da cabra. Então o cara tem que ter
a todo momento esse julgamento de passar fome para não matar o filhotinho da cabra, porque quando passar a seca é dele que vai vir o seu alimento, é dele que às vezes vai vir a sua troca por outros tipos de alimento. Então veja que situação de ao tempo inteiro o sertanejo se programar de como ele vai fazer para sobreviver. Ele fica lá contando os dias para as chuvas chegarem, né? E aí você encontra situações parecidas com esse caçador espanhol, porque você vê que as pessoas começam a ir embora. Então às vezes você mora também num lugar que se transformou um vilarejo fantasma, né? Aqui em Minas também encontrei uma vez uma reportagem com o pessoal que mora próximo ao Espírito Santo, na fronteira com o Espírito Santo, atrás de uma cadeia de montanhas de dificílimo acesso, que não era tão alta e nevada como essas do filme, mas que eram lugares assim de extrema dificuldade de se chegar, onde desceu cachoeiras em pedras íngremes, aquelas pedras negras, aqueles granitões gigantes que existem ali naquela região, e ali não chegava praticamente nada, não tinha eletricidade, não tinham gás, não tinha nenhum rádio para ouvir, um rádio de pilha, né? As famílias viviam isoladas, uma numa montanha e vários quilômetros depois outra, e ali se estabeleciam entre eles. Aí eu tenho milho, o que você tem? Não, eu tenho a cabra também. O outro, sabe, consegue ainda chegar num manancial onde tem peixes, e iam trocando, e pessoas extremamente simples que, quando você chega numa situação dessa, você pensa o seu ano como cíclico. Você não pensa assim, aí daqui a 3 anos não, cara, você não pode se dar o luxo de pensar muito além, porque você tem metas tão draconianas, tão difíceis de serem cumpridas, que se você não as cumprir, você não chega no próximo ano. Olha que coisa impressionante, né? E são pessoas extremamente dignas, pessoas que vivem daquilo que tem, não devem nada a ninguém e tem sua dignidade, suas crenças. Então assim, quando você for assistir esse filme, né, Sob a Pele do Lobo, pense que também existe por aqui gente que vive certas realidades muito parecidas com essa do século XIX. Imagine isso. Imagine então assim que aquilo ali que você está vendo era muito possível. Algumas das tradições dele, até pouco tempo atrás, no século XX, ainda não existiam aqui no Brasil, principalmente as relacionadas ao casamento. Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque isso é parte do charme, parte da graça do filme. Espero que você goste e a gente se vê então na nossa próxima missão, aqui no Missão Carcará. Até lá!